Olá, boa noite. Hoje a gente vai ter mais uma live e o assunto dessa semana será sobre medos infantis. Na semana passada a gente conversou com as meninas, com a Rosângela da Cocai Bill, né? Sobre os florais para criança. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que dos medos, né, das crianças, por conta que às vezes os adultos acabam subestimando, né, isso, acho que é besteira da criança, enfim. A gente vai conversar hoje com a Fábio. Boa noite, Fábio. Tudo bem? Noite, tudo bem? Que legal, eu quero te agradecer por ter aceitado o convite, né? É, depois eu vou, só vou terminar aqui que eu estava falando para o pessoal a questão do assunto da nossa live de hoje, que é sobre medos infantis. Uhum. A gente fez o convite para a Fábio, que tem um canal no Instagram, que é Mãe na Realidade, né? Baseado, a gente até te convidou por conta de um post que tu tinha feito desse assunto, que é um assunto muito interessante, que a gente recebe lá no Gotas do Infinito diariamente, eu não digo diariamente, mas semanalmente, vários pais preocupados com essa questão dos medos, né? Então eu vou Sim. deixar a palavra contigo para tu te apresentares, né? E falar um pouquinho sobre o teu trabalho, né? Falar um pouco sobre ti. A palavra está aberta para você. Obrigada, Cris. Eu que agradeço o convite. Para mim é um prazer vir falar de um assunto que, de verdade, há muitos anos, né, eu exerço na minha profissão. Então, eu sou a sou a Fabiana, enfermeira, sou obstetra de formação e trabalho com crianças, famílias, gestantes já há 15 anos, né? Atualmente eu trabalho numa estratégia de saúde da família e nessa questão da pandemia, como eu acabei ficando fazendo home office em casa, e era um pedido de muita gente, muitos colegas, muitos amigos e até de familiares que fizesse, né, um Instagram e que eu pudesse falar para mais pessoas, do que falar para um, depois falar para outro, depois falar para outro. Então eu acabei fazendo Instagram. E esse assunto sempre me motivou e sempre foi tema recorrente da minha vida, né, com os Uhum. pacientes, com as famílias. E realmente é uma dúvida e um questionamento que os pais sempre fazem para a gente nos consultórios, né, de como trabalhar essas questões com as crianças. Mas eu acho que mais do que trabalhar Uhum. essas questões, a gente tem que entender por que elas acontecem, sabe? Sim. Uhum. Porque a gente escuta muito assim quando os pais vêm relatar, né? Ah, eu não, meu filho tem medo tipo de coisas bobas, né? Que para os pais, para o adulto, não pode ser um motivo bobo, né? Mas para a criança acaba sendo uma realidade, é um medo que ele é real, né? Apesar de às vezes ser imaginário, né? Como às vezes, medo de bicho-papão, medo de. É imaginário, mas ele é real para a criança, né? Então, isso é uma questão, assim, quando a gente resolveu fazer a linha de florais para criança, né? Que é o Gotas Kids, a primeira coisa que a gente pensou foi num floral para tratar essa questão dos medos. Justamente porque a gente fica um pouco sem ação, no sentido que ou tu vai tratar, né? Claro, eu acho sempre válido o trabalho, às vezes, acompanhamento de um profissional, né, da área da psicologia, né, enfim, mas os pais têm um pouco de resistência porque acham que é besteira, mas é uma coisa que incomoda no dia a dia tanto a criança quanto os pais, né? Então, uma criança que não dorme por medo, os pais também não dormem, né? E assim vai, né? E a questão da pandemia, eu acho que trouxe isso muito assim à tona, assim, por conta que os pais estão mais presentes na vida dos filhos hoje com a pandemia, né? Embora ela trouxe muitos aspectos negativos, né? Muito mais negativos do que positivos, né? Digamos que isso foi uma realidade que até então muitos pais não conseguiam acompanhar com detalhes e agora com a pandemia eles estão mais de perto e estão vendo a real necessidade, né, dessas crianças, a questão, enfim, não só a questão de medo, como todas as outras questões, até na escola, no aprendizado, enfim, aí são outras, né, outro assunto para um outro dia, né? Mas assim, a gente via assim muito a questão de ter uma ferramenta para ajudar nessa questão do medo, que a gente não consegue com medicamento, né? Não consegue, ainda mais quando é criança. Então, como ajudar essa criança que tem medo, né? Então, eu queria agora deixar a palavra contigo, assim, para tu falar um pouco, assim, da questão dos medos, mãezona, né? Tem as crianças em casa e está muito perto disso, muito presente, né, com essas questões. Então eu deixo a palavra para ti para tu falar um pouquinho sobre essa questão dos medos, né? Então, assim, ó.
É, quando tu tocou no assunto ali, né, da psicologia, eu acho que eles são profissionais de extrema importância. Sim, com certeza. Embora recebam uma valorização, né, irrisória. E É. o acesso ao psicólogo não é uma coisa assim tão fácil, por exemplo, para uma Sim. família que é mais carente, né, que Uhum. são as realidades que eu trabalho, né? E tem também essa resistência mesmo, que é cultural, das pessoas, né, taxarem este profissional como uma coisa assim, para gente que não é muito bem da cabeça, né? Só que Isso, as coisas não são assim, a gente sabe que não são assim. Todos nós vamos precisar ou precisamos algum dia de um psicólogo, de com uma terapia, certeza. de trabalharmos os nossos medos, né, que às vezes Uhum. vieram lá da infância e continuam nos bloqueando, nos atrapalhando nos dias de hoje, né? Mas antes de tudo, a gente precisa lembrar que medos infantis são parte do desenvolvimento neuronal da criança, né? A criança, Uhum. o bebê humano não nasce pronto nesse âmbito, né? Uhum. Não caminha, não fala, né? Não raciocina como a gente entende como raciocínio. Então, os medos vão surgindo pelas faltas das coisas que acontecem. Então, por exemplo, até os 6 meses, um bebê não vai ter medo do escuro ou medo Uhum. de um bicho. Ele vai Sim. ter medos que são relacionados muito à fisiologia dele. Então, ele tem sensação de frio que causa medo, sensação de Uhum. fome que causa medo. Então, os medos estão muito relacionados a isso e ao desligamento da mãe, né? Porque Uhum. até um certo momento da vida do bebê, mais ou menos que a gente chama de esterogestação, mais ou menos próximo de uns 6 meses, o bebê não sabe que ele é uma pessoa e a mãe é outra. O Olha bebê que entende que interessante. são uma coisa só. E essa Uhum. separação que vai acontecendo aos pouquinhos e que eu gostaria de dizer que a sociedade gostaria de separar mães e filhos o quanto antes, né? Tanto é que a gente tem uma Uhum. licença maternidade de 4 meses, quando um bebê nem mamou o suficiente, né? O que é preconizado pelo mundo Uhum. inteiro. Então, a criança tem esse medo. Ela não verbaliza, não fala, mas a gente percebe que quando tira a criança de perto da mãe, a criança chora, Uhum. fica mais irritada, né? E esses medos vão se moldando ao longo dos anos, né? Dos meses. Então, quando o bebê chega mais ou menos ali perto de 1 ano, ali, entre o 7º mês e 1 ano, mais ou menos, Uhum. ele começa a ter medo, que a gente chama que ele começa a estranhar as pessoas. Então, ele Uhum. estranha as pessoas estranhas para ele, e também montes de pessoas juntas. Vai numa festa, a mãe nunca foi, a criança estranha, chora, fica muito Uhum. irritada, porque ela não sabe dizer que aquilo é um medo, mas aquilo Sim. de verdade é, né? E os barulhos que são muito assim comuns em casa, tipo liquidificador, aspirador de pó, que são Uhum. coisas bem barulhentas, que geralmente as crianças costumam ficar muito irritadas e choram muito e as mães não conseguem às vezes fazer as Sim. coisas, né? E aí, por volta lá dos 3 anos de idade, para ver como o cérebro demora, né, a fazer essas conexões Uhum. e se formar realmente, as crianças começam a ter medos concretos daí. Sim. Ligar o nome à pessoa. Então, tem medo do liquidificador, mas ele começa a entender que o liquidificador faz barulho porque ele tem uma função que é bater o alimento. Entende? Uhum. Começa a ligar as coisas mais concretas. E é também quando a criança começa a perguntar pra gente: vai ligar? Uhum. Vai fazer barulho? Porque eles já Sim. começam a fazer essa associação, né? E eles têm esses medos repetitivos que vão se perdendo ao longo do tempo se a gente também sabe ir conversando com eles. Sim. Daí Uhum. ali, com 6 anos mais ou menos, a criança entra na fase que a gente diz que é a fase do porquê, que é uma fase Uhum. lógica. Eles começam a perguntar por que o céu é azul, por que a grama é verde, por que a pessoa é assim, porque um é gordo, porque outro é magro, porque Uhum. eles começam a ter coisas concretas na cabeça deles. Só que também, nesta fase, é quando eles têm contato com o mundo imaginário, com as Uhum. fadas, com as bruxas, com, né, os monstros. Então, eles ficam oscilando entre uma realidade super concreta e um mundo de imaginação. Então, eles têm medo de monstro embaixo da cama, eles têm medo de vultos, de sombras, de escuro. Tem muitas crianças que Uhum. começam a não querer mais dormir sozinhas, dormiam sozinhas, regridem um pouco. E lá com 10 anos, a criança começa a ter
os medos relacionados a si mesmos, né? Eles começam a se olhar. Então, eles têm medo de perder amizade, de sair de círculos de amizade, então, de trocar de escola é um problema grande, e também da questão do bullying, né? Que é a idade que eles começam a entender que as pessoas são diferentes e usar isso umas contra as outras, e isso é do ser humano, faz parte, não é que aquela criança é má, é que isso faz parte da evolução do ser humano e a criança precisa ser orientada nesse sentido, né? E aí, na entrada da adolescência, a gente começa a ter medos que são relacionados a coisas abstratas. Por exemplo, o significado da vida, que é uma questão assim, mais filosófica, né? O amor, o ódio, né? A empatia. E agora está muito na moda, né? Falar de empatia. Então, eles começam a lidar com esses sentimentos e querem trazer para uma coisa concreta que é da criança, mas a gente sabe que isso é uma coisa abstrata e é do adulto. Então, eles ficam nesse caminho. Então, assim, ó, os medos são comuns e eles precisam ser trabalhados com a maior naturalidade possível. E nunca desfazer do medo da criança, né? Ah, não existe, isso não existe. A gente tem que conversar sobre isso, entende? Porque eu vejo muito, né? Eu acho que, assim, uma das coisas que a gente mais vê é a questão dos pais estarem não dando... Não é que eles não dão importância, a palavra certa não é essa. Mas, tipo assim, como que tu tá desvalorizando aquele medo, né? Tipo, eu mesma já fiz isso com a minha filha. Tipo, ela tinha medo de escuro, né? Ah, tem medo de dormir sozinha. Às vezes a gente tá tão assim que fala, tá, mas tem medo do quê? Não sei o quê. Tipo, meio que tu não dá muita importância para aquele medo, né? Só que para criança é uma coisa que é um medo gigante para ela. Para a gente é desse tamanho, para ela é desse tamanhão, né? Então eu acho que isso acaba que eu acho que até hoje eu penso assim que é tipo, acaba sendo um desrespeito com essa criança, né? Porque a gente não tá dando a devida importância disso que ela tá trazendo, porque a gente tá pensando com a nossa cabeça, do jeito que o nosso cérebro já tá, né? Então, assim, eu vejo isso assim como um grande problema para a criança mais do que para os pais, né? Essa coisa de não dar importância para esse medo na hora que ele tem que ser dado. Tanto é que, até isso que eu queria te fazer essa pergunta, a questão de ter, do quanto um medo negligenciado, tipo, né, não levado em consideração, não desvalorizado, ele pode estar gerando isso, futuros traumas nessa criança como adulto. Por exemplo, eu já ouvi histórias de adultos que falam assim, ó, eu desde criança eu tenho medo de tal coisa. Até hoje, eu fui depois de, sei lá, quando eu tive filho, depois que eu fui curar esse meu medo que veio lá da infância, né? Então, assim, é uma coisa que eu acho que pode estar refletindo, assim, no futuro, né? Sim. Por exemplo, se a gente pensar assim, ó, na vida real, né? Nas convivências que a gente tem. Quantas pessoas a gente conhece que tem medos, por exemplo, irrisórios, mas, por exemplo, tem medo de se relacionar, de se comprometer, né? Com um rapaz com uma moça, né? Enfim. Tem medo de se comprometer e ficam oscilando em relacionamentos, assim. Isso veio lá da infância. Essa pessoa, com certeza, não teve os seus medos trabalhados. E ela continua sofrendo com eles até hoje. Vou dar o meu exemplo, né? Porque ninguém aqui é perfeito. Eu tenho medo de escuro. Tenho. É uma coisa que eu trabalho há muitos anos, mas porque não foi trabalhado lá na minha infância, não foi me dado crédito ao medo que eu tinha. Por que eu tinha esse medo? Do que eu tinha esse medo? Não foi... né, assim, escarafunchado, assim, porque quanto mais a gente mexe, mais fácil fica. E eu tenho medo, então, se eu levanto e vou de madrugada beber água, eu acendo uma luz, daí acendo outra luz, acendo outra luz, daí bebo água. Aí venho apagando as luzes de volta até chegar na cama. Então, eu entendo que isso, os meus pais fizeram, claro, o que eles sabiam fazer de melhor, né, mas em algum momento não foi valorizado esse medo passou. Outra coisa que é muito comum e que a gente tem muito no consultório são crianças que sofreram um desfraude inadequado e que passam a ter algum medo, por exemplo, de usar o vaso. Sim. Né?
E isso é muito grave, porque nós temos muitas mulheres com problemas ginecológicos, precisando fazer tratamento fisioterápico, né? Porque elas têm um trauma lá da infância, sabe? E esse trauma tem a ver com o desfraude, que não foi bem feito, com questões de medo, né? Porque a criança tem amor pelas suas eliminações, pelo seu xixi, pelo cocô, elas amam. E se a gente desvaloriza e a criança tem medo de sentar no vaso e a gente impõe isso e mantém o medo, a gente tem, hoje, muitas mulheres com constipações intestinais violentas que precisam procurar, inclusive, emergência para fazer enema, com problemas uterinos, né, vaginais, problemas de relacionamento sexual, porque tinham medo de alguma coisa que aquilo ficou no caminho, né? E eu li um dado faz poucos dias, tá? Que 10 a 15% das nossas crianças, não nesse período de pandemia, isso já é um dado do ano passado para cá, vão ter transtornos psicológicos por medos não tratados. Olha e daí só. A gente vai tratar a criança como se ela tivesse hiperatividade, como se ela tivesse depressão. Por quê? Porque o problema lá atrás não foi solucionado e a gente vai arrastando o problema para frente e medicando as crianças e, né, sem procurar nenhum outro vislumbre, outra alternativa. E eu sempre digo para as pacientes assim, ó, a gente tem muitos caminhos da maternidade. Ela nos oferta muitos caminhos, né? A gente pode encher as crianças de remédio, mas a gente pode encher as crianças de possibilidades, né? Se eu não sei lidar com aquele medo do meu filho, eu posso procurar um profissional que me oriente a fazer isso. Se eu não posso, não consigo lidar com aquele medo, eu posso tentar um floral, eu posso tentar caminhar numa outra perspectiva, né? Ou eu posso ficar na que eu tô também, tudo bem, né? A gente é mundo dos adultos, né? Escolhas e consequências. Mas eu acho que é uma coisa muito grave, assim, a gente carregar para a vida adulta uma coisa que, entre aspas, seria simples de ter sido trabalhada se fosse bem trabalhada, entende? Porque eu acho que falta realmente, né? É esse olhar não com olhos de adulto, né, para crianças, tanto para os medos quanto para todas as questões, mas aprender, a gente falou antes, né, agora tá na moda empatia, né, mas porque a gente não lembra quando a gente era criança como a gente pensava, da forma como funcionava, né, nosso cérebro, mas e como adulto a gente acaba não tendo esse olhar assim todo especial, né, a gente vai olhar, vai analisar como adulto, né. Teve aqui alguns comentários aqui antes que passe aqui, a Rosana perguntou se existe floral para trabalhar medo de escuro. Existe, né? Existe dentro da linha para criança, existe o Gotas Kids Coragem e Superação de Traumas, que ajuda bastante. E dentro da linha de adulto, existe o Coragem e Confiança, que é um outro floral, uma outra fórmula floral, que ajuda bastante nas questões dos medos. Aí teve também aqui a Ana, que falou, nós adultos temos muitos medos, temos medos e inseguranças, e muitas vezes, quando expomos isso, somos consolados e auxiliados. Porque com as crianças achamos não ser importante. É verdade, né? A gente acaba achando, criança é criança, né? Não dá tanta importância. A Arte Vita, que também comentou, é importante buscar profissionais na área para auxiliar e orientar os pais. Com certeza, eu sempre conto, né, essa questão das crianças. Quando a minha filha era bem pequena, ela tinha, assim, às vezes tinha um temperamento meio difícil, assim, na questão de birra e tal, e eu fui procurar a ajuda de um profissional, de um psicólogo, para me ajudar. Eu falei, eu não sei lidar, minha filha é assim, assim, assado. Daí ele falou, não, viesse certo, é tu que tens que fazer a terapia, não é a tua filha, porque ela tá tudo certo, quem tem que entender o mundo dela é você, né? Então eu sempre lembro disso, assim, porque a gente acaba não olhando que, na verdade, a gente que tem que se adaptar, né? Muitas vezes. Nós já fomos crianças, nós já vivemos nesse mundo. Como é que a gente tem coragem de esquecer que a gente esteve lá? Né? Como é que a gente não se olha? É só se olhar, olha a criança que você foi, né? Olha as coisas que você viveu, não repita as mesmas coisas, né? Os mesmos erros. Melhore, a gente veio para cá para melhorar, né? Para aprender. E eles, realmente, Inês, eles nos ensinam de uma maneira espetacular, assim, sobre todos os assuntos que a gente esqueceu, que a gente abandonou. Né? Porque nenhuma criança nasce racista, nenhuma criança nasce fazendo bullying. Elas aprendem, né? Nós aprendemos.
e a gente precisa voltar um pouco lá atrás, porque eles são seres muito mais puros, assim, em relação aos adultos, né? Que o nosso mundo é muito cheio de... É muito conturbado, assim, cheio de sentimentos diferentes, assim. E eles não têm, assim, eles brigam agora e daqui 2 minutos tá tudo bem, tá tudo em paz, já passou, não tem rancor, não tem ódio, não tem, entendeu? Só a gente que fica alimentando essas coisas. E uma criança com medo é uma criança com desenvolvimento comprometido. Então a gente precisa olhar para essa criança e para essa família que sim, está em sofrimento quando tem uma criança. Muitos anos atrás, quando eu era bem novinha, nem pensava em ser enfermeira, a gente tinha no prédio onde eu morava, uma vizinha que tinha uma coisa chamada terror noturno. E isso era assim, um nome assim tão estranho, terror noturno. Será que ela vê fantasma, vê espírito, o que é? As pessoas nem falavam muito sobre isso, assim. E numa determinada época da minha vida, eu fui estudar um pouco sobre terror noturno. E, assim, ó, como a gente já passou terror noturno, a gente só não sabe, teve, né? E para tudo tem uma explicação, né? Tem um porquê, a gente só precisa ir lá buscar, entende? E se a gente não consegue, por qualquer motivo, por ser leigo, né, realmente, então a gente tem que se amparar em profissionais que saibam lidar com aquilo e nos ajudem a lidar com os nossos filhos de uma maneira mais saudável, mais respeitosa, mais equilibrada, né? Que não é fácil. Eu sei, a gente está vivendo num momento muito conturbado, né? Eu estou presa em casa com as crianças há 8 meses, são 4 crianças de idades completamente diferentes, então eu tenho de adolescente até bebê, e tem dias que realmente é muito difícil manter, né? Manter. Às vezes a gente sai e volta, né? Porque qualquer mãe que disser que não é mentira, né? Não existe essa mãe das revistas, da revista Crescer, não existe, ela não existe. Lamento informar vocês, é tudo mentira. A gente sai da casa, grita, esperneia, volta, concentra, e até a gente precisa se tratar, né? Porque tratar os nossos medos vai influenciar sobremaneira no tratamento dos medos dos nossos filhos. Sim, com certeza. Fábio, já que tu tocou no assunto aqui, para quem... Antes eu só vou aqui ver o que o pessoal falou aqui. A Vlog Sara falou Amo Gotas do Infinito. A Patrícia também comentou, né, que todos fazemos isso em alguma fase, a questão das crianças, né, de a gente não olhar com cuidado, né? A Gil também perguntou aqui onde encontra os florais. Os florais tem no site do Gotas do Infinito, em algumas farmácias, algumas lojas também, mas no site é mais certo. O LG aqui, Blumenau, aqui, que acho que é o Gu, né? O Gustavo falou, eu queria ser criança de novo. A Esther também falou, criança que faz xixi na cama até 6 anos de idade tem muito medo. A gente sabe que está relacionado com isso, né? A gente até tem uma essência floral que foi colocada em alguns florais dessa linha do Gotas Kids, que é o rabo de gato, que ela trata a questão dos medos e que está diretamente ligado com a questão da enurese noturna, né? Então, assim, é um floral que ele vem para ajudar essas questões. Ele está em algumas fórmulas aqui. Deixa eu ver se tem mais comentário aqui. Gostaria que a doutora Fabiane nos relatasse como é ser mãe de 4 filhos e saber o que cada um sente. E a Flávia comentou aqui, verdade, terror noturno existe, as crianças sentem sim. O que eu ia pedir para tu falares, já que tu tocou no assunto do terror noturno, né? Porque muita gente, quando a gente fala em terror noturno, às vezes confunde um pouco, né, com a questão de... A gente escuta muito, principalmente bebês, né, que eu acho que é uma fase que é mais comum isso, né, a questão do terror noturno, as crianças menores, né, meu filho teve pesadelo, né, as pessoas confundem um pouco. Aí, se tu puderes falar um pouquinho sobre isso, assim, que é um assunto que, como tu falou, acho que muitas mães passam por isso e às vezes nem sabem o que está acontecendo direito, né? Então, até os 3 anos, mais ou menos, que é quando a fala se estabelece, assim, que a criança consegue manter uma comunicação, explicar o que está sentindo, olha, aqui dói aqui, né? Isso aqui, tive um pesadelo. Até essa idade, quando eles não sabem falar sobre isso, a gente chama isso de terror noturno. Geralmente a criança acorda várias vezes ou poucas vezes, tanto faz, no meio da madrugada. Sempre é chorando, né? Sempre é como se ela tivesse realmente tido um pesadelo. Mas daí, como eu falei no começo, uma criança de 3 anos ainda não concretizou coisas na cabeça dela. Então ela tem pesadelos com o quê? Ela tem pesadelos com coisas que ela viveu de dia, né? Que estão lá
atrás, que ela ficou com medo, o pai que ameaçou, a mãe que levantou o chinelo, né? Uma babá que maltratou. Então, ela reproduz isso durante o sono, só que de uma forma violenta, né? E ela causa sintomas físicos mesmo. A gente tem terror noturno, só que a gente chama de pesadelo. Por exemplo, quando a gente sonha assim, ó, que o filho morreu, que a mãe morreu, e acorda com o coração voando, isso é terror noturno, né? Pesadelo é quando a gente tem um sonho meio ruim, acorda meio estranho, assim, mas tudo bem, não chegou a dar sintoma físico. E a criança tem sintomas físicos. Às vezes ela faz xixi na cama, às vezes ela realmente fica com palpitação, com angústia. O choro sempre é muito estridente, violento, assim, como se realmente tivesse uma dor, uma coisa aguda. E muitas crianças têm, né? E a gente simplesmente não trata. Passa aquela noite, daí na outra noite não tem, daí depois tem. Geralmente as pessoas só procuram tratar terror noturno quando essa criança faz isso com uma frequência muito grande. A gente diz que de 7 dias da semana faz 5. Que é quando realmente a gente percebe que os pais começam a procurar ajuda. Do contrário, a coisa vai ficando assim, né? Em brancas nuvens. E mais uma vez na vida, a gente retira o crédito da criança, né? Que está em pleno desenvolvimento. Como a criança agora, né? Como a criança ela não, a gente não dá crédito para ela de quase nada, né? E aqui a Gil comentou aqui, grito do nada também deve ser, né? Normalmente, né? Quando tem terror noturno, a criança, pelo menos os relatos que a gente tem da maioria dos pais, é que a criança acorda aos berros, né? É um choro muito forte, sempre é uma coisa muito violento. Não tem como passar despercebido, né? Não é só um sono agitado, né? Que nem às vezes a gente acha, não, a criança tá agitada. Não é a criança que tá agitada, né? É uma coisa que nem tu falou, é real para ela, né? Então, assim. Isso é uma coisa que a gente precisa observar. Crianças que têm um sono conturbado, agitado, que não dormem bem, se batem, se mexem muito, são normais, né? Elas não são crianças doentes, diferentes das outras crianças. Elas são crianças, né? O sistema nervoso delas está em pleno funcionamento. Quisera a gente ter um sistema nervoso tão bom e tão eficaz e tão fantástico quanto uma criança tem, uma imunidade, tudo que eles têm que a gente não tem mais, né? Que a gente foi perdendo ao longo do tempo. E a gente só precisa prestar atenção que a gente tem um hormônio que é muito importante, que é o hormônio do crescimento, e que ele só é dispensado no organismo num horário muito pequeno do sono, que seria entre 9h30, mais ou menos, às 2 da manhã, né? E crianças que dormem muito tarde, né, passam muito desse horário, perdem o benefício desse hormônio, e ele também é um hormônio regulador. E isso quer dizer o quê? Que vai fazer a criança ter um sono melhor. Crianças precisam dormir bastante. Então, esse sono melhor também vem com uma adequação melhor da rotina, né, dessa criança, dessa família, na verdade. Uma rotina que priorize o sono, um sono, né, revitalizador. E a gente às vezes não pensa, mas crianças que têm muitos pesadelos e têm terror noturno, às vezes são crianças que estão fora da rotina, que não dormem num horário determinado, porque quem não gosta mais de rotina é adulto, que criança precisa, necessita, é importante para a saúde deles, né? Mental e física. Sim. Então, acho que é bem importante frisar isso. A Sara comentou aqui, minha mãe costuma dizer que as crianças são o termômetro de uma casa. Eu queria que tu pudesse comentar um pouquinho sobre isso, essa questão de como as crianças, né, nem ela comentou aqui, como elas são o termômetro da casa, assim, tu que, né, mãe de 4, 5, né, não, 4, 5, 4, né? Então, assim, ó, aqui a rotina é bastante agitada, porque eu tenho filhos de idades muito diferentes, né, a Helena tem 14 anos, o Pedro tem 6 anos, são extremos, assim. Aí a Letícia tem 4 anos, que está numa outra fase, e a Isadora tem 2. E tem aquela questão de que um meio que acompanha o outro, né? Porque quem tem irmãos, eu não tenho, mas quem tem sabe que quando tem um irmão mais velho, acaba meio que acompanhando, né, o mais velho. Mas eu sempre fui muito fã de perceber sinais das crianças, assim. Elas dão sinais pra gente de que elas estão com sono, de que elas estão com fome.
Uhum. né, vão ficando meio irritadas, nada mais, contentes. Então, eu sempre mantive uma boa rotina. E eu entendo que essa rotina tem que ser mantida em qualquer lugar. Se eu tô de férias, se é sábado, se é domingo, se é feriado, se Uhum. eu tenho visita, se eu vou viajar, se eu tô na casa né, de um parente. Então, assim, eu procuro respeitar alguns horários que são os básicos, assim, né? Sim. Tipo, o horário da janta, que é, acho que para mim, o mais importante para garantir que aquela criança vai comer e ficar tranquila durante a noite, ok. E depois eu já começo a fazer uma rotina que eles vão, né, os que vieram depois, Uhum. vão entrando na rotina dos mais velhos, que é essa questão de vamos agora, então, nós vamos desligar a TV, agora nós já vamos escovar o dente, agora nós vamos fazer uma oração, e aí a Uhum. criança já sabe que quando jantou, ela vai escovar o dente, depois de escovar o dente, ela vai fazer, né? Porque para eles isso é realmente muito importante. Então, eu não tive quase problemas em relação a isso, eu atribuo isso não a mim, nada, nem ao meu marido, mas graças à rotina que a gente conseguiu estabelecer deles. A criança precisa de previsibilidade. Ela precisa Uhum. saber num lugar seguro. Por isso que as crianças são espelho da casa. Porque uma Sim. casa onde elas se sentem seguras, onde elas sabem mais ou menos o que vai desenrolar naquele dia, onde não existem muitas coisas rodando, Uhum. elas vão se acalmando naquela rotina. Então, eu nunca tive problema, assim. Claro, quando eram muito bebezinhos, que acordavam muito, às vezes a gente tinha que revezar na madrugada, um ficava até um horário, o outro ficava até o outro para poder trabalhar no dia seguinte, Uhum. mas nada assim, ó, muito grave. Porque eu mantenho a rotina deles o máximo possível, né? Menos Sim. da adolescente, que, né, tá mais Que é mais difícil agora. difícil, né? É É uma fase muito mais difícil. que requer mais, assim, conversa. Que eles descobrem que existe uma vida além da gente, assim, É. né? E aí eles têm amigos, daí eles querem ficar, né, no celular e na internet, e vendo série, e daí dá 10 horas, e dá 11 horas, e eu vou ficando Uhum. assim, vamos, Não, com é um certeza. pouquinho difícil. Fábio, eu estava aqui pensando assim numa questão que a gente recebe direto também, assim, de pessoas procurando auxílio com essa questão, a questão da criança insegura, né? Já que a gente está falando de medo, tem a ver com segurança também. A criança, tu estavas falando assim das fases da idade, a questão dos medos, quando a criança já consegue ter medo, medo não, mas relacionado a outras pessoas, né? A questão da insegurança, né? A criança que é insegura durante, tipo, a questão do colégio, porque insegurança ela tem um nível que é aceitável, todo mundo tem, né? Todo mundo fica inseguro em qualquer situação nova. Mas tem crianças que a gente recebe muitos, alguns casos assim nessa questão, que elas se sentem tão inseguras a ponto de ter dificuldades até de tipo ir para uma aula, de se afastar da família, assim, crianças maiores já, né? Tipo, ir para um colégio, ou insegurança na relação, tipo, às vezes quando já está fazendo prova, de ir mal no colégio, de isso. Tu achas que isso pode ter relação com algum medo que não foi tratado mais lá atrás, ou com a estrutura da própria família, do que foi falado para essa criança? Se pudesse falar um pouquinho dessas questões, da questão das inseguranças, né, que as crianças têm, que não necessariamente é um medo, mas é uma coisa que atrapalha, né, o dia a dia, enfim. Então, a minha opinião pessoal é a seguinte, né, de tudo que eu observei, das famílias que eu atendi, dos meus filhos, da tua filha, dos filhos, né, das pessoas com quem eu convivo, tem pessoas que nascem com, assim, parece uma leve tendência a serem mais inseguras, né? E Uhum. elas são assim a vida inteira, né? É como se elas nascessem em cima de um muro, assim, sabe? Nem pendem Uhum. muito para cá, nem pendem muito para lá, ficam ali numa zona de conforto. Sair da zona de conforto é uma coisa desagradável para todos nós, né? Da infância à velhice. O velho não quer Uhum. sair mais da casa dele, o adulto não quer mais perder certas comodidades, o adolescente, a criança e todos. Eu acho que tem Uhum. sim um fundo de alguma coisa que não foi bem trabalhada em relação a medos. Por exemplo, vou contar uma história para vocês entenderem. Meu pai era Uhum. professor. E meu sonho da vida era ir para a escola. Porque eu ia na escola, eu via todo mundo na escola, eu queria ir na escola.
Só que eu não tinha idade, eu faço aniversário em junho, então eu não tinha idade. Tinha aquele esquema que até junho, não é, né? E eu não podia entrar. E eu queria, meu Deus, queria muito. Beleza, consegui ir pra escola, fui meu primeiro dia de aula, fascinada, enlouquecida. Aí o meu pai foi me buscar e disse assim, nunca vou me esquecer, ele disse assim, tu gostou da escola? Eu falei, amei, só que tinha muita gente chorando. Daí ele disse, mas sabe o que que acontece? Eu acho que eles choram porque eles pensam que o pai deles não vai voltar pra buscar. E o meu pai sempre contava essa história e dizia assim, ó, sabe o que que ela me respondeu? Lá do banco de trás do carro? Tolos. Então, eu estava muito segura de que aquele momento ali da escola eu ia ficar longe do meu pai e da minha mãe, mas que meu pai ia estar lá me buscando. Eu tinha certeza absoluta, aquilo era uma coisa absoluta. Então, essa questão também da rotina, da previsibilidade e da segurança, a gente tem que trabalhar lá do começo o resto da vida. Não adianta a gente só trabalhar sobre a escola quando a criança vai para a escola. A gente tem que falar sobre a escola e sobre as coisas da escola muito tempo antes. E eu tenho amigas que, inclusive, estão aqui, que são, né, do grupo, das mães, da Letícia, do Pedro. E toda vez que começam as aulas, eu faço a mesma coisa com os meus filhos. E aí algumas começaram a observar e falaram, Fábio, tu faz um negócio estranho. Porque a Letícia não chora nem no primeiro, nem no segundo, nem no 10º dia. Eu faço um esquema com eles que é assim, eu faço um coração de canetinha na mão deles e eles fazem um no meu. Então eu digo, ó, eu vou trabalhar, eu gosto de trabalhar, que é uma outra coisa que a gente tem que conversar com as crianças sobre trabalho. Eu sempre falei com meus filhos que eu gosto do meu trabalho, que meu marido gosta do trabalho e a gente trabalha porque gosta. Se a gente começa a dizer para as crianças assim, ó, eu vou trabalhar porque eu não tenho dinheiro. O que que eu vou crescer pensando? Trabalhar é uma obrigação e é chato, né? Mas pra mim é um prazer. Então eu vou lá, eu vou cuidar de pessoas, eu vou cuidar das crianças. E eu sempre fui conversando com eles sobre isso. Então eu faço o coração e explico pra eles, ó. Quando você sentir saudade, lembrar da mãe, do pai, sentir saudade, você dá um beijo no coração e eu vou sentir. E quando eu sentir saudade, eu vou dar um beijo e você vai sentir. E daí, final da tarde, a gente junta os corações de novo. E eles vão, entram na escola, não choram, não nada. Mas isso foi uma coisa que eu desenvolvi da minha cabeça, e daí cada um também tem que ver como o seu filho funciona. Os meus filhos gostam muito de histórias, de conversar sobre essas coisas, sabe? Por exemplo, meu marido é dentista, então se ele conta que ele arrumou um dente da pessoa e a menina não chorou, né? Nananã, eles já ficam fascinados, querem saber que dente era, se o dente estava estragado, se não estava. E a gente vai respondendo isso para eles. E isso vai dando feedback para eles do que a gente faz, com quem que a gente trabalha, por que a gente precisa trabalhar, por que eles precisam ir para a escola. Então, isso tudo é um trabalho com a criança, de desenvolver com ele, desenrolar com eles esses assuntos. Então, assim, eu vejo que tem um monte de crianças que a mãe fica chorando do lado de fora da escola. Eu morro de pena. Já fui abraçar várias amigas, mães lá fora, e já chegamos atrasados no trabalho, porque daí a gente ficou consolando o pai e a mãe. Aí, assim, ó, se tu não tá segura de mandar o teu filho para a escola, porque você precisa trabalhar numa coisa que você gosta, pensa como vai estar segura uma criança que veio desse meio. Então a gente precisa estar seguro do que gosta, seguro de que aquilo é a melhor escolha. Né, não seria melhor ficar em casa? Olha, talvez seria, talvez não. Nós, né, na minha realidade, eu gosto muito do meu trabalho, tenho muito prazer em fazer o que eu faço, os meus filhos sabem disso e eles vão para a escola sabendo disso, né? Como a escola é um lugar seguro, de convivência, então a gente usa, perdão, as nossas técnicas e eles vão numa boa. Então essa questão da insegurança, eu acho que está extremamente ligada também com isso, com a gente criar essas pontes entre nós e eles, entre a vida adulta e a vida deles, sabe? E, Fábio, pelo que tu vê, assim, né, das questões que chegam até ti no dia a dia, no teu trabalho e tal, tu acha que
todo mundo sempre, eu sempre escutei essa frase, né? Tipo, pais medrosos, filhos medrosos, né? A questão de quanto a gente estava falando agora do adulto, né? Me veio isso agora na cabeça quando estavas contando da questão do pai que fica do lado de fora chorando, da mãe que fica do lado chorando, né? Que já passa, a própria mãe, o próprio pai já estão inseguros e com certeza passam isso para a criança, né? Eu falo isso porque a gente escuta muito assim, que a criança ela absorve e ela demonstra muito o comportamento que os pais têm, né? Então, e principalmente na parte, assim, até os 7 anos, né? Que o pessoal sempre fala a importância, como eles se espelham na gente, enfim, né? Então, não sei se queres falar um pouco, assim, sobre esse assunto, assim. Crianças são um filtro, né, gente? E eles aprendem por imitação. A criança aprende a falar porque ela faz a mímica junto com a gente, ela aprende a caminhar porque a gente incentiva e caminha. E então, essa frase, assim, ó, pais medrosos, filhos medrosos, pode ser realmente, né? Mas quando a gente é a segurança, quando nós somos o porto seguro daquela pessoa, e nós não estamos seguros, e nós temos medo das coisas, como a gente vai ensinar? Porque a gente ensina para um filho que ele precisa encarar aquele medo, que ele precisa trabalhar aquele medo, se eu não consigo trabalhar. Então, por exemplo, eu tenho medo do escuro, mas meus filhos não sabem disso. Porque, assim, é um negócio que eu não consegui, né, trabalhar em mim totalmente, mas eu sempre incentivei eles a fazer coisas no escuro. Vai lá, busca teu tênis. Ah, você precisa acender a luz? Não, tá claro ainda. Então, eu sempre fui dando estímulos de positividade, né? De que é possível, você consegue, né? Cada vez que a gente diz para uma criança, tu não consegue, daqui que eu vou fazer, tu tira a possibilidade dessa criança realmente, efetivamente, vir a fazer, né? A gente gera nela uma insegurança que ela nem tinha. Porque essa insegurança, na verdade, é nossa, né? Os meus filhos servem a mesa todos os dias, inclusive facas e garfos e cortantes. Sim, eu estou do lado, né? Estou monitorando, mas eles servem. Por quê? Porque em algum momento da vida eles vão ter que lidar com pérfuro-cortantes. E quando que eu vou ensinar isso para eles? Eu vou ensinar durante o dia a dia. Uma das perguntas que eu mais recebo nas minhas caixinhas ali no Instagram é como que eu dou conta, né? Cara, eu não dou conta, né? Desiste dessa ideia. Quem tem um filho não dá conta. Eu não dou conta, né? Muitas vezes não dou conta. Mas eu trabalho com prioridades. O que é prioridade? Comer, né? Tomar banho, dormir. O resto a gente faz no meio que dá, né? Então, eu distribuo os talheres, eles servem. Eu distribuo os pratos, eles servem. Ah, o prato é de vidro. É de vidro. Tem possibilidade de quebrar? Tem possibilidade de quebrar. Mas eu estou segura daquilo que eu estou fazendo, de que eu estou passando para eles um ensinamento. Então, eles fazem as coisas também com segurança. Eu acho que tem muito... De dar autonomia, né, para a criança. Eu lembro até hoje, quando a minha filha foi para a creche, uma das coisas que eu vi até, inclusive, pais reclamando para a creche, eu falava, meu Deus, por que eles estão reclamando disso, né? Porque, de certo, estão acostumados com outra forma de trabalho, de escola, sei lá. Mas na creche, as professoras, elas tinham, na hora de comer, elas tinham um mini buffet, que daí as crianças alcançavam esse buffet, né? Então não precisava as professoras servirem as crianças, como é na maioria dos lugares, e crianças de creche, então crianças de 2 anos, 3 anos, 4 anos, e elas mesmas se serviam. Então muitos pais reclamavam, mas como é que tu vai deixar uma criança se servir? As professoras falavam, não, a gente tem que dar autonomia para a criança desde cedo, não tem que esperar ela chegar a ter 10 anos para chegar e falar para ela que ela tem que se servir sozinha. Né? Então, assim, é uma questão a gente entende, bem que o mundo tá... A gente entende que o mundo tá, assim, ó, super perigoso, super violento, né? Mas a gente precisa entender que eles vão para lá. Eles vão para esse lugar de violência. Eles vão para esse lugar de medo. E a gente precisa empoderar, não é só mulheres que vão ser empoderadas, seres humanos precisam ser empoderados. Seres humanos precisam saber se defender, saber se colocar, saber opinar, saber dizer as coisas, né? E a gente não vai desenvolver isso quando a gente for adulto. A gente tem que ir desenvolvendo isso dentro da nossa casa, com as nossas crianças, dando oportunidade de que eles coloquem a opinião deles. Ah, a opinião deles foi uma viagem. E daí?
O importante é que essa criança está desenvolvendo a opinião dela, está trabalhando os medos dela, está, né, se colocando na sociedade. A primeira sociedade que a criança enfrenta é a família dela. Né? Se nem a família não acolhe as coisas dela, imagina o mundo lá fora. Sim. Né? Então as crianças precisam dessa autonomia mesmo. Claro que tu não vai botar a criança vai botar coisa na tomada. Aí eu já não concordo, porque daí tu tá colocando o teu filho em risco. Sim, né? Tem limite, então a gente tem que ter uma dose, sabe? Uma dose ali de conhecer também o seu filho, porque o meu filho, ele é meu filho do meu marido, então ele tem características genéticas, né? Das nossas coisas. Como é? O filho do fulano, ele é. O que serve pro meu filho não serve, às vezes, pro filho do fulano. Às vezes, o filho do fulano vai chorar 3 meses na escola. Às vezes, o outro não chora nenhum dia. E essas crianças são iguais e precisam receber o mesmo tratamento, precisam ter a mesma autonomia, precisam ser trabalhadas da mesma maneira. Tem que ver essa família, essa mãe. Às vezes, é a mãe e o pai que precisam ser tratados. A criança tá, nota 10. Certo, às vezes é o pai e a mãe que não estão legais. O pai e a mãe não estão numa relação bacana. O pai e a mãe estão infelizes no trabalho. O pai e a mãe não dormiram bem à noite, estão sem paciência. A culpa não é da criança, a culpa é do adulto. Sim. A responsabilidade de tudo na vida de uma criança é nossa, não delas. Então, tudo tem que ser feito com o maior cuidado, porque eles vão ser quem vão nos cuidar. Sim. E agora nós estamos em época de eleição. Eles vão ser os nossos prefeitos. Eles vão ser os nossos vereadores. Eles vão ser as pessoas que ditam leis. Eles vão ser as pessoas que a gente vai dizer assim, meu, que absurdo. Não acredito que o cara falou isso na televisão. Mas ele é filho de alguém? Futuro, né? Eles são o futuro. E a gente é responsável, né? Se nós somos uma geração melhor do que foi a passada, é porque a passada fez um bom trabalho. Sim. Então, nós também temos que fazer esse bom trabalho sem neuras, tá? Porque esse negócio de ficar neurótico e viver, que isso é uma coisa que nem me perguntam. Mas como tu dá conta? Meu Deus, meu filho só quer brincar. Eu brinco, mas eu não brinco full time, 24 horas. E eu envolvo eles nas minhas tarefas como aquilo, uma brincadeira. Agora nós vamos guardar o pijama, vamos cantando, guardar o pijama. Então, eu envolvo eles na vida do dia a dia, para eles também entenderem que aquilo é parte da vida deles. Porque eu não posso ficar sentada 4 horas brincando e desenhando. Mas 10 minutos que eu fique bem, super, funciona mais do que 4 horas que eu fiquei ali atolada, olhando o celular, olhando para a televisão, querendo sair daquele lugar que não me é cômodo, entende? Sim. Eu vejo muito isso, né? A questão, muitos profissionais até falando muito, botando muito foco nisso, que a qualidade, né, do tempo, ela é melhor do que a quantidade, né, nesse caso, porque, bem tu falou, às vezes a gente vê muito isso hoje na questão da pandemia, né, com as mães mais em casa, mas que estão em casa também estão fazendo trabalho, estão em home office, estão tal, a gente está mais tempo, mas às vezes eu já vi muita mãe chegar e reclamar que apesar de estar mais tempo com o filho, fisicamente, tem menos tempo para o filho, né? Tipo, porque tá ali, mas não tá, né? Então, tipo, tá ali, mas tem que trabalhar mais do que trabalhava antes, às vezes, são mais coisas, então a qualidade realmente é melhor que a quantidade, né? Fábio, aqui tem um comentário aqui da Kate, que comentou, família que admiro muito, que eu acho que de Blumenau, né? Tá conhecida. A Ana também falou, adorei essa do coraçãozinho, muito legal mesmo. A Letícia, ela falou, nós somos a referência de segurança para as crianças, se não estamos bem, eles também se sentirão inseguros, né? A Ana falou de novo, gostaria de fazer uma pergunta. O que você acha sobre meu caso? Eu trabalho na mesma creche que minha filha frequenta. Você acha que devo mostrar para ela que estou lá ou melhor deixá-la sem saber? Por essa questão da insegurança, enfim. Eu acho o seguinte, a gente tem que ir sempre mostrando para eles as coisas, aos poucos, né? A professora da minha filha, da Letícia, o bebê dela também estuda na mesma escola. Então, eles se encontram ali no refeitório, né? Porque ela dá aula para uma turma e ele tá na outra. E eu nunca vi ele chorar. E uma vez eu perguntei para ela assim, Chay, ele não chora pra ficar? Ele sabe que tá na sala do lado? Daí ela falou, não, ele sabe que eu sou professora. E eu fiquei com aquilo assim, né? Não, tudo bem que ele saiba, né?
Mas entre ele saber e aceitar, vai né, uma longa distância. Uhum. Mas daí eu comecei a pensar e entendi, claro, ela é professora. Então, isso está presente na vida dela, não só na hora que ela está na escola, mas no resto do dia, quando ela está corrigindo uma atividade, quando ela está fazendo uma coisa, e ela vai lá e ela leva ele na sala onde ela dá aula, ela mostra as crianças, mostra as tarefas, leva ele para a sala dele, né? Então, assim, ele passeia por esse universo de uma maneira natural e tranquila. Então, eu entendi que quanto mais natural a gente deixa a coisa, mais a criança tende a ter fluidez nesse caminho, né? Uhum. E eu levaria ela para conhecer a sala que tu dá aula, Paula. Eu acho que era mostrar os coleguinhas, né, que tu cuida, onde tu trabalha, mostrar a sala dela para ela saber que tem uma conexão, que um dia ela vai para aquela sala, talvez seja outra professora. Eu acho que é importante ela saber, né? Uhum. A Arte Vita também comentou aqui que alívio ouvir que a Fábio nem sempre dá conta. A cobrança e a sensação de culpa das mães é unânime entre as mães. Com certeza, uma das coisas que a gente... Eu acho que a mulher, ela já nasce com essa palavra culpa junto com ela, né? Isso já tem essa questão. Fora isso, depois que ela se transforma mãe, né? Depois que ela vira mãe, essa palavra, ela cresce, assim, tipo, gigantemente, né? Então, assim, eu acho que é uma questão que... Se eu nunca conheci uma mãe que falasse assim, não, eu não sinto culpa de nada, né? Ou sente culpa por voltar ao trabalho, sente culpa por não ter tempo suficiente, sente culpa por não dar conta, são várias questões, né? A Inês também comentou aqui, a gente acorda todos os dias querendo ser uma ótima mãe, mas se chegar à noite, seus filhos estiverem vivos e bem alimentados, você já ganhou o dia. O Gustavo que falou também da Essa frase eu postei lá no meu Instagram. A Gil também falou, a Fábia é incrível, adoro ouvir. A Inês também fez outro comentário aqui, não é a quantidade de tempo, e sim a qualidade. Tem bastante gente aqui interagindo aqui. A Gil também mandou outra mensagem aqui, acho inclusive que a criança fica mais segura sabendo que está no mesmo lugar. Eu acredito que sim também. O meu irmão, o Léo, ele foi para, na época que a minha mãe dava aula na Barão, ele era tão pequeno que não tinha turma para ele, assim. Então, a minha mãe acabava levando ele junto. Ele ficou tipo mascotinho, assim, do jardim ali da Barão, né? E então, assim, eu acho que eu vejo ele, assim, eu lembro dele no colégio, e eu acho que estava ali perto da mãe, apesar de ela não ter dado aula para ele, né? Ter sido outra professora. Mas eu vejo, assim, que ele se sentia mais seguro perante todos os amiguinhos, perante tudo, assim, sabe? Eu sempre achei ele uma pessoa muito segura na questão no ambiente escolar, assim, por conta disso. Então, acho que influenciou positivamente, né? Assim, ó, a gente nasce e já é culpada, só por ser mulher, né? E quando a gente vira mãe, a gente é culpado duas vezes, porque além de ser mulher, ainda fez filho. E já que fez filho, tem que pagar por isso de alguma maneira. E já que tem que pagar, vamos afastar logo essa relação entre mãe e filho. Vamos logo botar essa mulher trabalhar, bota logo essa criança na escola, aparta logo essa relação. E isso é tão ruim para as crianças quanto é para a gente. Porque só quem é mãe sabe o quanto é difícil retornar ao mercado de trabalho depois de ser mãe. E isso gera na gente uma insegurança, mas é fenomenal. Quem nunca, levante a mão, quem nunca ficou com dois corações com vontade de largar tudo, emprego, tudo, e ficar só com o filho. Né? E isso passa para a criança, né? De alguma maneira, a criança percebe esse movimento, esse estranhamento, essa angústia, esse sentimento, essa energia, que eu acredito nisso, né? A gente é energia, então essa energia muda e a criança não reconhece mais a energia da minha mãe como ela é. E a gente é cobrada, a gente tem que dar conta, a gente tem que ter uma casa fantasticamente limpa, que dê para lamber o chão. E eu fiz uma postagem que deu bastante repercussão, que é assim, ó, atrás de uma criança limpinha, cheirosinha e alimentada e bem cuidada, existe uma mãe desgastada, cansada, estressada e muitas vezes sem amparo, sem ninguém para dar uma mão, uma ajuda, uma coisa. Então, assim, ó, eu sou contra esse mito da mãe, a mãe
da foto de amamentação. Linda, loira, maquiada, magra, né? Fantástica, não tem uma olheira, mas tudo, unha pintada, perfeita, amamentando aquela criança, né? E quando eu amamentava, meu Deus, era só o pó do pó, né? A olheira vinha até aqui assim, ó. E aí a gente enche, né? Vai trabalhar, passa um reboco que ninguém é obrigado a ver a cara da gente assim, né? Destruída, né? E assim, a cobrança é violenta, mas é violenta mesmo. Nós só servimos quando a gente pare. Porque depois a gente some na sociedade. A gente desaparece. As pessoas não contam as coisas como mães. Tu abre uma empresa, tu não conta que as tuas funcionárias podem vir a ser mães. E que vão ter que gozar licença maternidade, e que vão ter que se afastar quando o filho ficar doente. Inclusive, falando, já que está falando sobre isso, eu escutei esse tempo atrás uma pessoa falando assim, ó, eu não quero mais contratar mulher para trabalhar na minha empresa, porque elas dão muito trabalho, o filho fica doente, engravidam e não sei o que. Eu falei, meu Deus do céu, né, gente? Nem parece que a gente está em 2020, né? Que retrocesso. Mas infelizmente é assim. Pode fazer o seguinte, pega uma semana e faz um tour em todos os restaurantes de Florianópolis e conta quantos deles tem trocador para bebê. Então, bebês não são bem-vindos na sociedade, bebês atrapalham, bebês incomodam, bebês choram, bebês fazem cocô, xixi, vomitam. Então, eles são seres assim, ó, que a gente deixa lá com a mãe. Sempre com a mãe, né? E a mãe que não trabalhou isso lá na gestação dela, a mãe que não estava esperando esse filho, né? Eu não estava esperando a Isadora. Para mim foi um susto, meu chão se abriu, né? E a Inês está aqui, ó, a Inês é testemunha, que eu quase tive uma depressão, porque, gente, eu tinha 2 bebês, e aí veio a Isadora, né? E foi difícil trabalhar isso em mim, mas eu entendi que, assim, ó, era eu que era problema. Então eu tinha que correr atrás de trabalhar essa máquina, né? Sim. E desde a gestação, depois que nasce, se a mulher não está bem trabalhada, se o pai dessa criança não é um cara presente, que está bem com a cabeça bem trabalhada, para saber que educar uma pessoa é isso, é estudar. Mas estudar para um cacete. É ler sobre coisas, é ir atrás o resto da tua vida. Porque quando a tua filha fizer 14 anos, tu vai precisar de um universo de outras coisas. Quando a tua filha tiver 18, quando ela tiver a primeira relação sexual, a gente vai precisar mudar, né, o discurso todas as vezes. E ninguém nasce, não tem um caderno, não tem um livro que diz assim, ó, como ser mãe, como ser pai, como ser filho. Né? Não tem. Então as pessoas têm que parar de achar que as famílias são que nem propaganda de margarina, que as mães são que nem a propaganda da Unicef, que a vida é colorida e bela igual um arco-íris. Cara, a vida é dura, é sofrida e a gente tem que trabalhar ela, né? Um dia, o outro dia. Ninguém precisa dar conta. Não tem nenhum lugar escrito que tem que dar conta. Não assinei nenhum contrato que tinha que dar conta. A gente vai dando conta conforme as demandas aparecem. Tem dias que é mais difícil. Né? Tem dias que é muito difícil, tem dias que é mais tranquilo, a gente aproveita os dias mais tranquilos, né? Para se preparar para os dias difíceis. E a gente tem que tá na moda, né? Vou falar de novo, empatia. Mas a gente tem que ter empatia umas com as outras também. Porque tem muitas mulheres que não conseguem ser empáticas com outras mulheres, né? Então a gente precisa ter empatia, paciência com outras mulheres. Porque elas têm momentos de vida diferentes e precisam desse apoio, porque elas criam filhos, elas criam futuros, elas são portadoras de milagre, né? A gente é portadora de milagre, a gente bota milagre no mundo, porque como é que um ser humano, dentro de outro ser humano, desenvolve, né? Um ser humano lá dentro e nasce perfeito, nasce tudo certo, ou não, e mesmo assim a pessoa dá conta e mesmo assim corre atrás e transforma coisas inviáveis em seres humanos incríveis, né? Sim, então a gente é portadora de milagre, merece apoio, respeito e merece ser acolhida nessa sociedade que é tão sem palavras.
Não, com certeza. Fábio, o nosso tempo já está esgotando aqui. A gente tem mais, deixa eu ver aqui, 1 minuto, que tem o Instagram, ele deixa a gente, permite só 1 hora de live, né? Mas eu já quero deixar aqui um convite para uma próxima live para a gente falar mais sobre esse assunto, sobre a maternidade. Essas questões todas que a gente está conversando agora, eu acho que isso é bem importante, tem que ser falado, né? Essa questão do teu Instagram, eu fiquei muito feliz, assim, de tu estar compartilhando com as pessoas as questões do dia a dia, as questões que chegam para ti, porque são questões que todo mundo precisa saber, todo mundo passa, mas às vezes a gente não tem coragem de chegar e expor porque acha que é só a gente, tipo, não, é que eu sou fraca mesmo, eu não dou conta disso. Então é tão importante a gente tá conversando sobre isso, né, e tá compartilhando esse conhecimento e compartilhando as experiências para que a gente se fortaleça, né? Então, já quero te deixar um convite para uma próxima live. Quero te agradecer imensamente por tu teres aceitado participar dessa live. Eu que agradeço. Quero agradecer todo mundo que esteve presente aqui também, participando, né? Hoje a gente teve bastante participação. A Juliana que está falando live maravilhosa. Teve gente aqui falando para fazer mais live. A Ana também. Então, assim, mais uma vez, te agradecendo em nome do Gotas do Infinito, né? Colocar também à disposição de quem quiser conhecer mais os florais da linha infantil, da linha gestante, que são as linhas que foram lançadas agora. A gente está à disposição pelo Instagram, pelo WhatsApp, pelo site, né? E deixar a palavra contigo para tu se despedir aí do pessoal, que a gente tem mais uns minutinhos. Salva essa live, Cris! Vai ficar salva. Por favor. Gente, muito obrigada, assim, por me ouvirem, né? Eu sei que eu falo muito, assim, falo demais, mas é que esse universo realmente é a minha vida, né? É para quem eu trabalho para mulheres, para suas famílias, né? E sempre foi minha paixão na vida, então, assim, só posso agradecer ao Gotas, a ti, né, Cris, pelo convite. Fiquei muito honrada, muito feliz, muito emocionada, muito tudo. E espero realmente que a gente possa se encontrar outras vezes e debater esse tema e trazer até os homens para a live também, os maridos, para eles escutarem, para eles ouvirem, porque a gente está nesse mundo aqui para aprender, melhorar e contribuir com outro ser humano. Com certeza. Obrigada, Fábio. Boa noite para todo mundo. Beijo. Que todo mundo tenha uma boa noite de descanso. E quem quiser, quem perdeu o começo da live, quiser rever a live desde o início, vai estar salvo no IGTV do Gotas do Infinito. Beleza. Um beijo, gente. Beijo. Boa noite. Beijo, Fábio. Beijo, Cris. Tchau, tchau. Tchau.